Jesus disse aos judeus: como vocês vão escapar da condenação do inferno, ó raça de víboras, ó serpentes e escorpiões? Arrependam-se, creiam no Evangelho, produzam frutos dignos de arrependimento e não presumam em vós mesmos que nós somos filhos de Deus, porque Deus já começou a levantar do nada, das pedras sim, e a árvore está a crescer, já não é mais uma semente, a árvore já alcançou mais de 60%, está indo para os 100%, já vamos alcançar o topo, e todo o povo da terra, e todas as nações, e todas as línguas poderão ver luz, e os povos que foram enganados pela religião, que foram enganados pela bruxaria, serão libertos do pecado. Só vão permanecer em pecado aqueles que quiserem permanecer em pecado, porque Deus não força ninguém. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, e eu vou entrar e vou ceiar com ele e ele comigo. Esse é Jesus que está a bater a porta dos pecadores. Creiam, vinde a mim, ó cansados e oprimidos, eu vou vos aliviar. Eu vim para vos libertar. Ele me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros. Eu sou a própria luz para vocês, e eu vou vos mostrar Jesus Cristo. Eu vou vos mostrar o caminho. Os caminhos que estavam tortos já estão a se endireitar, e os montes já começaram a ser abatidos, e a casa do Senhor já começou a crescer, e ela vai ser exaltada até o cume dos montes, acima de todos os outeiros da terra. Um milagre impactante. Mestre, a senhora contou que o seu irmão saiu de Portugal para Angola, e posto cá pisou tala, as pernas inflamaram, e no dia da festa da igreja a irmã veio, ela propôs no coração, assim que o mestre tocar, aleluia, o seu irmão lá em Portugal ficaria curada. O mestre tocou aqui, recebeu a oração, e o seu irmão lá em Portugal totalmente restaurado. A tala foi atropelada. Para a glória do que está sentado no trono. Quantos estão doentes, palma no lugar de enfermidade? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu mando todas as enfermidades nos vossos corpos que saiam e vão para o quinto dos infernos. Oh, receba a cura. Ele ficou doente no vosso lugar. Jesus de Nazaré se fez doente. Ficou doente para que vocês fossem curados, como está escrito. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, vós fostes sarados. Pelas feridas de Jesus, recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Recebam. Sejam todos curados, libertos. Você que está no hospital, receba a cura. A ansiedade sai, depressão sai, tem problema de respiração, aquieta-te, volte a respirar. Você que respira através das máquinas, seja restaurado agora. Do oxigênio artificial, seja restaurado agora. A mioma desaparece, o câncer desaparece, a hemorragia se aquieta, as dores saiam, gripe, febre, tosse, cabeça aberta, vai embora, os pés, recebam. No nome poderoso de Jesus, sejam todos curados e libertos. Aleluia, câncer vai embora. Sai dessa pessoa, câncer. Sai, mioma. Aleluia. Recebam. Receba a cura. Receba a libertação. A restauração. Bênção. Que o meu Deus vos conceda o desejo do vosso coração. O meu Deus responda às vossas orações. Atende o pedido que vocês estão a lhe fazer. Aquele que ouve orações e responde orações, vos conceda os desejos, as petições que vocês lhe fizeram. Vão! Estão curados, libertos. Glória a Jesus de Nazaré. Visão restaurada, audição restaurada. O mudo começa a falar, o cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o paralítico levanta-te e anda. Se alguém está no estado de coma, acorda, levanta-te. Você que tem uma causa na justiça, o meu Deus justifica a tua causa.
O meu Deus te responde, o meu Deus te ajuda, o meu Deus te perdoa, o meu Deus te restaura, o meu Deus te protege. O meu Pai vos abençoa com todas as suas bênçãos espirituais. Glória a Deus, amém. Agora abra a sua Bíblia no livro de Joel, no seu capítulo 3. Glória a Deus. Versículo 9 a 10. Glória a Deus. Aleluia. Joel capítulo 3, versículo 9 a 10. Joel. Glória a Deus. Joel está antes de Amós e depois de Oséias. Glória a Deus. Antes de Amós e depois de Oséias. Glória a Deus. Você que tiver achado é só reagir com um amém. Pra te adorar, o Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer em te louvar, meu prazer em estar nos átrios do Senhor, meu prazer em viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Onde flui o amor, 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 onde flui o amor. Onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Glória a Deus. Já achou, não é? Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Agora vamos à leitura. Jesus Cristo. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos, em redor congregai-vos. Ó Senhor, faz descer ali os teus fortes. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Muito bem. Meus amados, como nós podemos ver nesta, glória a Deus, curta leitura, sim, dos versículos desse capítulo 3 de Joel, o livro de Joel, o profeta Joel, um dos profetas, glória a Jesus Cristo, que foi levantado por Deus para profetizar
sim, para falar da parte do Senhor acerca, glória a Deus, de Israel. Sim, o Senhor mostrou-lhe numa época que eles estavam a passar uma situação difícil, numa época que estavam a enfrentar seca, carência, nesse caso secura, e quando há seca, principalmente naquela altura, que lá em Israel eles viviam muito à base da agricultura e também de gados, e necessitavam sempre de água, e tinha que chover para que pudessem produzir. Agora, se deparando numa situação como essa, que não havia chuvas, ou não chovia já não sei há quanto tempo, eles entraram numa situação tão difícil, deplorável, porque a secura tomou conta da nação, do país, e assim não poderiam produzir. É assim que Deus levanta Joel, claro, não foi só Joel, e outros também contemporâneos de Joel, mas como estamos aqui, glória a Deus, o livro de Joel, então, falando dele, Deus levanta-o para profetizar, para falar à nação, ao povo, ao país, mostrando-lhes o porquê que eles estavam a sofrer, o porquê que aqueles eles tinham sobrevivido, porquê que eles estavam na situação que estavam, porquê que estava a acontecer aquilo, ou porquê que caiu sobre eles aquela maldição. E também deu-lhes a solução, mostrou-lhes o que eles tinham que fazer para poder sair daquela situação. E a solução era buscarem ao Senhor, se converterem ao Senhor vivo Deus, se converterem ao Senhor Deus eterno. Sim, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Glória a Deus. Sim, e tardio em irar-se e se arrepende do mal, que significa, se a pessoa se arrepender do mal e voltar-se para o Senhor Deus vivo, o Senhor também vai se arrepender do mal que disse que ele faria, e assim não mais atribuirá os seus pecados, suas culpas, para poder dissipá-lo, mas vai poder salvá-lo. Glória a Deus, ou perdoar os seus pecados, suas culpas, e assim começar um novo processo de vida. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Mas também, na mesma linha de pensamento, Joel fala-lhes que eles precisavam se converter, precisavam chorar ao Senhor, precisavam rasgar não seus vestidos, mas sim seus corações, e se converter ao vivo Deus. E assim um Deus vivo se voltaria para eles, e ele lhes diz para que fizessem isso, quer os sacerdotes, os príncipes pudessem chorar perante o Senhor, a face do Senhor vivo Deus, que eles tinham que fazer isso, chorar diante do Senhor Deus eterno. Quem sabe se o Senhor se voltaria para eles, restaurando suas vidas e a nação, o país todo. Glória a Deus. E assim também eles seriam visitados, o Senhor derramaria sobre eles o Espírito dele. Glória a Deus nas alturas. Foi Joel que profetizou acerca daquela efusão do Espírito, ou acerca do derramamento do Espírito sobre toda a carne que cresce no Senhor, que cresce no vivo e eterno Deus. É claro que essa profecia não se cumpriu nos dias de Joel como tal, mas o Senhor prometeu. E se cumpriu a primeira parte nos dias dos apóstolos, como nós bem sabemos, né? Para quem lê o livro de Atos, pode ver isso lá no capítulo 2. E Pedro, no seu discurso,
Ele, glória, baseou-se a esse texto bíblico de Joel. Sim, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, mas toda a carne que crer, para não confundir, para não pensar como pensam as falsas testemunhas de Jeová, que é toda a carne, qualquer carne, que nesse caso não importa. O importante é carne, que é todo ser humano, mas na verdade não. Até quando nós falamos que toda a carne, aqui não está se falando só de seres humanos, porque se formos naquilo que é lógica, vamos entender que afinal de contas o ser humano não é a única carne que existe, não é o único, porque está a falar de carne de animal, não é o único animal, né? Por isso se formos naquilo que é lógica científica ou da ciência, vamos ver que o ser humano não é o único animal, ou não é isso? O ser humano é o animal racional como é tido, hoje vou considerá-lo mais evoluído, e os outros animais. E então ele é carne, e outros também são carne. Agora, você está a dizer que vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne, significa também que outros animais vão receber o Espírito Santo de Deus, mas na verdade não é isso. Tá bem? Que está se falando de seres humanos, e aqui também temos que entender que em certas traduções, ou em certa parte, em algumas passagens bíblicas, as traduções não foram feitas conforme está no original. Entendeu? Porque eu já uma vez expliquei e torno a fazê-lo para a sua segurança, para o seu bem, que quando, falando principalmente aqui do João Ferreira de Almeida, não só mesmo aquele também, foi traduzido em inglês, mas falando propriamente de João Ferreira de Almeida, que traduziu do grego, do hebraico, antigo para o português e não só, que quando se traduziu essa Bíblia, palavras ou então que haviam no grego antigo, não esse grego moderno, o mais antigo, que no português não se encontravam, no hebraico, mais ou menos uma certa palavra que em português se encontrava dificuldade para achar um verbo ou palavra do gênero, para poder exprimir o que estava escrito no texto original. Então, a solução qual é? Que ele fez? Encontrou uma palavra que tivesse aproximação, ou que se aproximasse ao significado daquilo que estava no original. Entendeu? Foi essa solução encontrada, o que ia fazer. Entender? Ou teve que usar verbos, mas que tivessem aqueles verbos que tivessem mais ou menos um significado aproximadamente daquele que estava no texto original. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor das Vidas. Então entendemos que aqui a efusão do Espírito Santo sobre toda a carne é carne humana, nesse caso sobre todo o homem. Amém. Glória a Deus. Todo homem que crer. Porque quando se fala de ser humano, não significa também todo ser humano pelo facto de ser simplesmente ser humano. Não, tem que crer. Estamos entendidos, não é? Quanto a isso? Espero que sim. Glória a Deus nas alturas. É nesta mesma linha do pensamento que Joel, sabendo que a nação estava a viver situação muito, mas muito difícil, estava a viver uma situação muito, mas muito complicada por causa dos seus pecados, como eu já disse, veio-lhes, caiu sobre eles aquela miséria, aquela maldição, a seca, sem chuva, sem nada, estavam a padecer. Não é como hoje que existem tecnologias, existem instrumentos, ou vamos dizer tecnologia que pode ser usadas para instalar sistemas de irrigação de um ribeiro, de um riacho, de um rio, de alguma coisa até lá, ou até pode-se montar um tanque grande de água, né? Condutas para se ter sempre água disponível e assim começar a fazer a irrigação nas hortas, nas fazendas, não sei onde, né?
lá onde vão fazendo as plantações. Naquela altura não existia esse sistema, não existia essa tecnologia, não existia essa evolução. Eles usavam o que, né? O processo mais mecânico, mais rural, digamos assim, que é mesmo de depender das chuvas, das águas das chuvas. Agora imagine ficar 1, 2, 3 anos sem chover. Isso era uma situação difícil, foi uma penúria, você nem pode imaginar. Mesmo eles sendo que pastores, praticavam a pastorice, mas mesmo assim, sem água, sem nada, sem chuva. Como é que os animais iam se alimentar? Se as tais ovelhas precisavam de pasto e não estava a cair, não estava a chover, não estava não chovendo, como é que os pastos, ou como é que se teria pastos, ração para as ovelhas, sempre que ao dispor como eles o que eles queriam, é claro que estava difícil. Por isso eles começaram a lamentar, e Joel apareceu com a solução da parte do vivo Deus, mas mostrou-lhes que primeiro tinham que se converter, tinham que se arrepender, tinham que chorar. Os sacerdotes tinham que ser os primeiros a fazer aquilo, os servos, perante a face do vivo Deus. E também mostrou-lhes que o Senhor estava disposto para restaurá-los, mas também, em contrapartida, mostrou-lhes que havia um inimigo, não só espiritual, mas que também citava a guerra no físico. É bem verdade que guerras há, que o próprio Deus até que incitou por causa dos seus pecados. Deus acabava incitando até um vizinho, um inimigo, até que por vezes vinha de longe, como Babilônia, que acabava invadindo a nação. Vemos que a nação, Israel, o reino, nesse caso do norte, as 10 tribos, houve um período que foram arrastadas todas para o exílio pelo rei da Assíria, que foi também um império. Não teve tanta potência, não teve tanto impacto como o Império Babilônico, mas ainda assim também governou o mundo. Por isso você vê essa confusão que está acontecendo sempre aí, essa coisa de Irão, não sei o que é Irão. Irão hoje está no território onde estava o Império Assírio. Aquele meio tipo que crê, com quem diz, rugir, com quem diz, nós vamos voltar, sempre houve aquela coisa de querer eliminar, acabar com Israel. Por isso hoje estão aí, vamos acabar com Israel. Mas é claro que é espiritual. Acabar não vão acabar, porque não é possível. Glória a Deus nas alturas. Mas é uma inimizade existente, já que vem de bastante tempo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno Deus. Atenção, falei Assíria, não é Síria. Síria é que está no norte. Eu falei da Assíria. Foi um outro império, glória das nas alturas, que dominou lá naquelas regiões, glória das nas alturas. Para além do que anda do Império Babilônico, conforme eu já disse. Oh, aleluia. O Senhor mostra-lhes que havia um inimigo, não só espiritual, mas que o mesmo, glória a Deus, incitava a guerra no físico. E é assim que Joel, da parte do Senhor vivo Deus, da parte do Senhor Deus eterno, da parte do Deus Todo-Poderoso, exorta o povo não só a se arrepender, exorta o povo não só a se voltar para o Senhor vivo Deus, a se voltar para o Senhor Deus dos exércitos, para o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se convertendo, rasgando seus corações, não suas vestes, chorando aos pés do vivo e eterno Deus, e assim o Senhor se compadeceria deles, mas exorta-os que a se armarem, a prepararem
instrumentos de guerra, a preparar instrumentos de batalha, usando os seus instrumentos agrícolas, os instrumentos que ele tinha para praticar a agricultura. E veja que os nomes que Joel cita são nomes de instrumentos de prática agrícola, aquela agricultura de subsistência, de forma mais rudimentar, como enxadas, enxadas, katanas, são instrumentos de prática agrícola de forma mais rudimentar, ou então, digamos assim, é praticamente a agricultura de pequeno porte, de pequeno, é aquilo que é de subsistência. Mas ainda assim eles conseguiam fazer isso, não só de subsistência, e porque, como eu disse, naquela altura não existia tecnologia, instrumentos que existem hoje, máquinas de grande porte para a prática da agricultura, não existia naquela altura. É claro que já existiam aquilo que uns que tinham mais possibilidade, como os reis, eles punham bois a lavrar, usavam aí carros com aquelas charruas feitas de forma mecânica, e punham os bois a trabalhar, mas nem todos tinham essa capacidade, nem todo mundo tinha essa capacidade. E assim, aqueles que não tinham essa capacidade tinham que usar mesmo as enxadas, katanas, machados, para que entrassem no campo, derribar as árvores, cortar, não sei o que. Se até hoje ainda existem povos assim, ainda existe. Há povos hoje que praticam agricultura de subsistência usando mesmo esses instrumentos. Enxada, katana. Tem que usar a sua força física como tal para lavrar a terra, preparar, semear. Glória a Deus nas alturas. E Joel exorta-os a preparar instrumentos de guerra ou armas de guerra, usando o quê? Os instrumentos que eles tinham e que eles usavam para a prática da agricultura, para o trabalho secular, para o trabalho, glória a Deus, de ganha-pão. Amém? Por isso eles dizem, forjai no versículo primeiro no versículo 9 ele diz para quê? Para eles proclamarem isso entre as nações, santificando uma guerra, preparar uma guerra, porque existia um inimigo espiritual, e o inimigo espiritual, como eu já disse e repito, incitava os céus para o quê? Entrar numa guerra física contra Israel, e várias vezes o Deus também permitiu por causa das portas abertas que Israel concedia, por causa dos seus pecados, das suas transgressões. Entendeu? E eles estavam a padecer. E Joel mostra-lhes a causa do sofrimento e mostra-lhes a solução. Mas também eles diz que eles precisavam se armar, precisavam santificar uma guerra, precisavam, glória a Deus nas alturas, levantar homens, preparar homens valentes, e assim os mesmos, glória a Deus, preparados, aleluia, e bem armados, pudessem entrar na guerra, enfrentar o inimigo e batalhar contra o inimigo. Amém. Glória a Deus nas alturas. É bem verdade que isso que João estava a falar era muito espiritual. Só que, como na época deles as coisas se davam mais de forma física e também, digamos, simbólica, então eles compreenderam, no sentido que eles compreenderam, mas de forma literal, ou seja, mas no sentido físico, de santificar uma guerra no físico contra o inimigo também físico, que também eram os humanos. Mas na verdade, como eu disse, era muito mais do que físico, espiritual. Assim como a profecia da efusão do Espírito Santo era mais, apontava mais para, como ele próprio dá a entender, para o final dos tempos, que começou a se dar nos dias dos apóstolos e que também vai se fazer sentir nos nossos dias.
porque estamos nos finais dos tempos. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Mas como eles precisavam mesmo se preparar, porque isso dá a entender que eles estavam desprovidos, desprevenidos também. Estavam desprevenidos porque não estavam providos de quê? De material bélico, de material de guerra. Isso mostra que eles estavam mais não se preocupados a procurar soluções por causa da crise, da seca que lhes estava a assolar. E assim eles despreocuparam-se no que a guerra diz respeito, sem saber que estavam a ser atacados. O pulgão, a ruga, a locusta invadira todos eles, e assim estavam a ser assolados. E Joel aparece dizendo-lhes que eles, sim, tinham que se arrepender, tinham que se voltar para o Senhor vivo Deus, e também santificar uma guerra. Claro, você só vai santificar uma guerra se é preciso você se arrepender e voltar nos caminhos do quê? Do Senhor. Porque não adianta querer santificar uma guerra se você não estiver no Senhor, se você não estiver, glória a Deus, a caminhar com o Senhor vivo e etc. Deus, não dará certo, porque é um escravo querendo fazer guerra contra o seu Senhor, vai perecer, só vai sair a perder, porque não terá possibilidade de ganhar a guerra. Um escravo está preso, está aprisionado. Toda tentativa de querer fazer guerra, como é que vai fazer guerra sem um prisioneiro? O que vai fazer, o mínimo, é procurar se libertar. Mas também como é que vai se libertar por si mesmo só? É necessário que haja um libertador. É necessário que haja um libertador. Agora entenda o porquê que o ser humano não conseguiu se libertar por si mesmo. E se dependesse de si mesmo, jamais o ser humano conseguiria se livrar da morte, da condenação eterna, do pecado. Por isso teve que vir aquele que é santo, o santo dos santos. Aleluia. Aquele que é livre, o livre dos livres, e que faz livres a todos os cativos oprimidos, claro, que crerem nele, ou que creem nele. Falo de Jesus Cristo de Nazaré, o vivo e eterno Deus. Ele veio como livre e assim esteve em condições de batalhar contra o inimigo, derrotar o inimigo e assim libertar os cativos oprimidos. E continua a libertar os cativos oprimidos até hoje. Todos que creem nele, que o aceitam, ele liberta-os. Do quê? Do poder das trevas, do império da morte, para o império que é o reino do quê? Da luz, de amor, para o reino, glória a Deus, de glória, como disse Paulo, o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? O Filho do amor de Deus. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o Senhor Deus vivo. É necessário se arrepender, voltar-se para o Senhor, para o caminho do Senhor, para quem ainda não se arrependeu, para quem ainda não se voltou no caminho do Senhor. Para quem já voltou-se no caminho do Senhor, então está em condições de santificar uma guerra. Mas o que é santificar uma guerra? É proclamar uma guerra, que se está em guerra e vai se fazer a guerra. A guerra é para ser feita, não é para ser fugida, não. Deve ser feita e vencida, porque só se vai vencer a guerra quando ela for feita. Mas se a guerra não for feita, então jamais será vencida. Amém? Não, mas se ela não for feita e assim não existe, não vai existir, como se a guerra já existe. Ela já existe. Aleluia. O que deve se fazer é enfrentar a guerra. É tipo as nações, por exemplo, como assim mais ou menos a Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, e aí dizer que não, eu não posso lutar, não quero lutar. Como é que não ia lutar se já foi invadido, se a guerra já estava no seu território? Tinha que lutar, ou não é isso? Para se defender da agressão do inimigo, ou não é isso? Os ataques do agressor, sob pena de que eles serem todos capturados e assim virem a ser subjugados. E eles não querendo isso, por isso também entraram na guerra. Pancada, pouco, e até hoje estão lá. É assim também que acontece no espírito. É assim também que estava acontecendo nessa nossa.
Por isso disse Joel, procurou dar-lhes a entender que existia algo espiritual. Mas como o contexto deles mais apontava para o físico, então estava a lhes mostrar que eles precisavam lutar no físico também, glória a Deus. Precisavam se arrepender, voltar nos caminhos do Senhor, glória a Deus, para restaurar a aliança com o Senhor vivo, Deus de Israel, que foi quebrada, ou que eles quebraram, porque Deus não quebra aliança como tal, aleluia. Mas o homem que por vezes, ou então por causa dos seus pecados da vida mundana, que acaba quebrando a aliança, que acaba quebrando a aliança com Deus, a comunhão com Deus. Glória a Deus nas alturas. E restaurar a aliança com o vivo e eterno Deus, santificar uma guerra. Sim, declarar uma guerra santificada no Senhor, já que eles serviam e o Deus deles era um santo Deus, um vivo e eterno Deus, glória a Deus nas alturas. E preparar instrumentos de guerra ou armas de guerra. Sim, os instrumentos de guerra são armas de guerra. Para quê? Para fazer guerra. E naquela altura, as armas de guerra, glória a Deus, eram diferentes da de hoje. Hoje temos armas de fogo. Antigamente, naquela altura, não havia armas de fogo. As armas eram mesmo armas como espada, uma das principais. Glória a Deus. A funda, a flecha, o arco e tantas e outras armas nesse caso. Aleluia. Como certo método, como aquele que Salomão desenvolveu, usando certos carros para poder atirar pedras pesadas e algumas bolas misturadas com fogo, enfim, que eram já tecnologias inventadas para fabricar armas de guerra um pouquinho mais avançadas, como hoje mais ou menos bombas, lançar quando caía, criava maior estrago. Glória a Deus nas alturas. As flechas, zagaias, glória a Deus. Mas a espada é aquela que era manuseada à mão, glória a Deus. Taco a taco, tá bem. É batalha, é guerra. E Joel lhes diz que eles tinham que forjar e preparar espadas das enxadas. Enxada que é instrumento de praticar agricultura, como tal, como eles faziam. Então tinham que pegar nas suas enxadas e prepararem, fabricando espadas. E tinham que pegar nas suas, glória a Deus, nas suas foices. Foice é o instrumento que é usado para a colheita. Quando chega o tempo de colheita é usada a foice, por quem já viu? Glória a Deus. Foice é um instrumento que é usado para se colher. Você vai ao pomar, vai à sua fazenda, colher café, colher não sei o quê. Meu pai deixou uma fazenda lá, então, glória a Deus. Os cafeeiros, quando estivessem maduros, passavam-se a foice para tirar os cafés. Aquilo caía. Não é só café. E tantos outros produtos do campo. Da fazenda, lá do pomar, cerveja, tudo. Enfim. Amém. Glória a Deus nas alturas. Ele diz que para quebrar, pegar na foice, instrumento agrícola de colheita, glória dos produtos do campo, produtos, digamos isso, e transformar a foice em que é uma lança. Entendeu? Eu já disse, lança também, instrumento de guerra, arma de guerra, é uma lança. Pega a foice, bate mesmo com muita martelada, martelo, bam, com fogo, transforma aquilo em uma lança. Pega na enxada, transforma aquilo em uma espada. Para quê? Para fazer a guerra. Aleluia. E uma guerra, glória a Deus, declarada.
e contando com o Senhor, contando com o vivo e eterno Deus, aleluia, se vencerá a guerra. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. E ele apela para que se juntassem o povo ao redor, congregar, glória a Deus, os valentes do Senhor e no Senhor. Amém. E esses homens dos quais Joel estava a exortar para que preparassem suas espadas, das suas enxadas e lanças das suas foices, muitos deles eram camponeses, tá vendo? Se não mesmo a maioria, camponeses, por isso que disse, estavam desprovidos de instrumentos, não tanto de armas de guerra. Não é que não havia militares, havia, mas onde há 10, 100 militares diante do inimigo que estava com milhares, o que é? É uma gota no oceano, entendeu? Mas eles precisavam entender o que estava acontecendo. Precisavam entender antes o que? A causa da miséria, da secura que se estava fazendo na nação, do problema que eles estavam a enfrentar. E para isso, glória a Deus, eles precisavam também buscar ao Senhor Deus vivo para que pudessem, aleluia, receber a solução ao saírem da situação que eles se encontravam, situação difícil, da secura. Porque por detrás disso, como eu disse, havia um inimigo que estava a devorar eles no espírito e com as suas manifestações físicas. Então precisavam declarar uma guerra espiritual, por isso a guerra santa, ou seja, santificar uma guerra. Você vai ver o mesmo Joel no capítulo 2, exorta-os aqui até a jejuar. Por isso eu falei, aquilo é muito mais espiritual do que físico, só que como o contexto deles aplicava-se mais as coisas no físico, porque estavam ainda no período das coisas sombras, das coisas reais, do século vindouro, que é nesse caso nos nossos dias, nos nossos séculos. Glória a Deus nas alturas. Já não mais sombra, mas sim aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Glória a Deus nas alturas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Então estava mostrado que eles precisavam ter armas de guerra, que eles precisavam ter, glória a Deus, a preparação de uma milícia para entrar, glória a Deus, na peleja, na batalha contra o inimigo. E como eu já disse, repito, contando com a ajuda do Senhor, conseguiriam desbaratar o inimigo, conseguiriam neutralizar, maniatar o inimigo, e assim poderiam despojar, ou então saquear o seu despojo. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Deus eterno. Agora entenda, meus amados, meu amado irmão, se para aquele povo Joel, da parte do Senhor Deus vivo, exortou-os para que eles pudessem preparar seus instrumentos, suas armas de guerra, para que eles pudessem preparar suas armas de guerra para entrar na guerra contra o inimigo. Porque quando se prepara armas de guerra é para pelejar, porque não se acumula, não se prepara, não se forja armas para quê? De guerra, para quê? Para lutar com capim, entendeu? Ou lutar contra a sua própria casa, nesse caso, destruir-se assim mesmo, matar-se assim mesmo, não. Ou é isso, vamos comprar, as nações estão a comprar, porque nem todos fabricam. Vamos comprar armas de guerra, vou comprar armas de guerra e vou me destruir a mim mesmo. Não. Glória a Deus. Compra-se, produz-se armas de guerra. Para quê? Para enfrentar o inimigo, para derribar o inimigo, para destruir o inimigo, para transtornar o inimigo. E assim, prevalecendo, glória a Deus, saquear o despojo do inimigo, do valente. Glória a Deus nas alturas. Agora, meus amados irmãos, transportar, entre comas, glória a Deus,
aquela realidade para a nossa realidade hoje. E como eu disse, eles eram sombra, hoje nós é o real. Então, entenda, se para aquele povo lhes foi dito que eles tinham que fazer isso, para batalhar, para guerrear no físico, mas para tal eles precisavam antes se converter, crer no Senhor de vivo, se arrepender dos seus maus atos. E nós hoje, que as coisas se processam mais no espírito, então também nos diz respeito a nós, ainda e mais até, ou muito mais. Sem precisar e tentar pegar a enxada, porque até você não tem enxada na sua casa, para querer transformar em uma espada, você não tem enxada, nem vai precisar ir ao mercado à procura de enxada e comprar, como os ignorantes crentes lá de uma igreja que eu conheço, você também conhece, que vão buscar as coisas, quando falam de enxada, assim, vão buscar já enxada, vão comprar já enxada, todo mundo leva enxada à igreja. Você já sabe de que denominação estou a falar. Quando é cajado, o propósito de cajado, as pessoas vão lá, compram o cajado, mandam fazer nos marceneiros para levar, porque é o cajado de Moisés que abriu o Mar Vermelho, mas o Mar Vermelho na sua vida nunca se abre. E o tal cajado não passa de um bordão que não pode fazer nada, absolutamente nada. Amém? Quando falam, tem que levar não sei o que para fechar, levam cadeados, levam não sei o que, areia, levam martelos, começam a martelar aquilo que levam, que quando é chave, leva a chave, tem que levar a chave para abrir as 12 portas, para abrir as portas não sei de quê. Na sua vida as pessoas levam chave, vão comprar chaves, uns mandam fazer chaves de quê? Lá de madeira, lá nos marceneiros. Infelizmente. Você não precisa ir comprar uma enxada para forjar, deixar de você não sabe fazer isso, mesmo que você soubesse isso, não há necessidade de se comprar um metal, ou a tal enxada, ou uma katana, para poder transformar, glória a Deus, em um instrumento de guerra, para poder fabricar uma pistola, para poder fabricar uma Sterling, para poder fabricar Kalashnikov, para poder fabricar não sei o que, para entrar na... Não, até porque a guerra já não é física, ela é espiritual, glória a Deus. O que você precisa aqui glória, de preparar as condições para que você tenha as armas de guerra ao seu dispor, porque elas já existem. Você só precisa tê-la ao seu dispor para que você possa começar a manuseá-la, para que você possa continuar a começar a usá-la. Aleluia! Se você já tem usado essas armas, para você continuar a usá-las contra o inimigo vingativo, contra o inimigo para derribar, para quebrar de uma vez por todas, aleluia, para derribar, para quebrar de uma vez por todas, aleluia, glória a Deus nas alturas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você não precisa ir comprar uma espada física, não, nem, como eu disse, nem comprar uma arma de fogo, nem arma que é branca, uma espada, uma faca bem afiada, para não sei o que, não precisa fazer isso. Você precisa comprar, glória a Deus, armas espirituais, glória a Deus. E para quem até entra na milícia do Senhor, não precisa comprar como tal, mas só precisa glorificar a sua vida a Jesus Christ, aleluia, e você vai receber as armas, porque o militar que faz parte da milícia, do exército de uma nação, vamos até dizer não exército, da milícia, porque se falar só exército, estaria a limitar. Por exemplo, aqui em Angola, temos o exército, temos a marinha e temos também a aviação, certo? Glória a Deus nas autoridades, todos fazem parte do quê? Das forças armadas angolanas. Assim, forças armadas do Brasil, também tem exército, tem a marinha, tem também quê? Glória a Deus, a força aérea. Assim nos Estados Unidos da América e em todas as outras nações, glória a Deus nas alturas. É assim que funciona. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Quem entra no quê? Nas forças armadas
para que defender a pátria, para fazer as guerras, ele não precisa comprar arma, ou você precisa comprar arma, porque já existe um arsenal bélico ao dispor. É só pegar, pronto, vamos embora. Quem sabe pilotar ou manusear o que for construído para manusear o tanque de guerra, é pegar no tanque, o blindar, aquele blindar, vamos embora, Quem é que sabe manusear ou que for treinado para manusear o camorteiro, pega no que? No morteiro, nesse camorteiro já é alguém, né? É um indivíduo aí, um infeliz, né? Nesse caso, o morteiro, pega o morteiro, 60, pega o morteiro, bum. Para quê? Glória a Deus nas alturas. Para entrar na guerra e atacar o inimigo, porque o inimigo precisa ser atacado. Precisa ser atacado. De cachito, né? Precisa ser atacado. Glória a Deus nas alturas. Então, aplicando isso ao nosso contexto atual, glória a Deus, precisamos santificar uma guerra. Ela já existe. Daniel disse, não Daniel, mas o anjo que falava a Daniel, que revelava-lhe os segredos das coisas vindouras, glória a Deus, disse-lhe que se tratava de uma guerra prolongada. E essa guerra até hoje se vai sentir. Isso terá seu fim na consumação dos séculos, quando Deus tiver consumado tudo que existe, glória a Deus, e criado novos céus e nova terra. Oh, aleluia! Sim, aí sim, será o final de tudo. Final, não haverá mais guerras, não haverá mais nem guerra no espírito, nem no físico, não haverá mais nada. Não haverá pecado, não haverá absolutamente nada disso, nada semelhante. Só haverá santidade ao Senhor, pureza ao Senhor, pureza ao vivo Deus, amor ao eterno, de justiça, paz e alegria. Glória a Deus na presença do vivo e eterno Deus. Entendeu? Glória a Deus nas alturas. Mas enquanto estamos aqui na terra, que trata-se de uma guerra prolongada, então é necessário que você, ao entrar, glória, no Senhor, e porque todo crente é chamado para a guerra, para a peleja, você, ao entrar no Senhor, tem que estar começar a ganhar consciência. Por isso o crente não deve permanecer neófito, não deve permanecer um crente menino, que está sempre só acostumado a beber leite, a comer papas, aquelas papas, não sei o que, aqueles cerlados, não deve. Numa primeira fase, sim, como disse Pedro, ir crescendo, glória a Deus, com o leite racional. Mas sabe-se que chega uma fase que tem que abandonar o leite, por exemplo, o ser humano é o único ser animal bem estranho, né? Apegando naquilo que é o conceito científico, o ser humano é um animal bem estranho, que mesmo adulto ainda continua a beber leite, enquanto que os outros animais, quando já estão adultos, não bebem mais leite, porque antes eu já sou adulto, eu que sou adulto vou beber leite, mas o ser humano ainda bebe leite. E o mais engraçado ou ridículo, ainda bebe leite até da vaca. Vamos lá tirar o leite da vaca e bebe seu sangue de Jesus Cristo. Mas prontos, isso é uma das coisas. Você que bebe, que gosta de beber, beba. Qual é o problema? Louvado seja o nome do Senhor das vidas. Mas deve crescer, glória a Deus, abandonar os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo Jesus e começar a crescer, começar a avançar e começar já a aprender a manusear as armas de guerra, começar a aprender a manusear, aleluia, as armas, como eu disse, aleluia, as armas de guerra. Em cada etapa de guerra, uma nova fase, cada fase de guerra, aleluia, há um novo tipo de armamento a ser usado, glória a Deus nas alturas, e você vai usando, aleluia, porque o Senhor, como eu já disse, já colocou ao dispor, aleluia, todo o arsenal bélico para que você possa usar. Mas claro, cada fase da guerra, um novo, aleluia, arsenal, novas armas que você vai usando para pelejar contra o inimigo. Mas que você tem que ir ganhando consciência para quem já entrou no caminho, para quem já está santificado, para quem, glória a Deus, já está com o Senhor, com o vivo e eterno Deus, deve começar a ir ganhando com essa consciência
de que existe uma guerra, de que se trata de uma guerra prolongada e de que, glória a Deus, é necessário fazer a tal guerra para impor respeito ao inimigo, vencer o inimigo, para despojar, aleluia, e assim, glória a Deus, saquear o seu despojo, aleluia. Ah não, mas pastor, como é que vou saquear o despojo do inimigo se o inimigo se trata de uma guerra prolongada? Sim, mas a guerra é constituída de batalhas, ou não é isso? Uma guerra é constituída por batalhas. Você vence uma batalha, não significa que terminou a guerra. Continua a pelejar, continua a guerrear. Mas vence uma batalha, você vai ter depois as recompensas da batalha vencida. É claro que há batalhas que você vence hoje, não vai ter logo a recompensa de forma imediata, mas você terá que perseverar. Porque vence uma batalha, de repente segue outra batalha, mas depois chega um período que vai haver uma bonança. E aquela bonança você vai saquear, ou seja, você vai desfrutar do despojo, glória a Deus, que você saqueou do inimigo que você venceu. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Amém? Louvado seja Deus. Entendeu, não é? Está a entender? Louvado seja o vivo e eterno Deus. Então é isso, meus amados irmãos. Você não precisa ir comprar armas físicas, armas de guerra física, arma branca ou arma de fogo. Não precisa fazer isso. Ah, não, vou matar o diabo. Vai matar o diabo com pistola? Com AK? AKM ou Kalashnikov? Com morteiro? Com o quê? Com uma espada? Vai comprar uma espada numa loja, não sei onde? Ou mandar fazer? E ter com um ferreiro para mandar fazer uma espada? Ou uma faca? Não. Uma katana? Não. Vai comprar um machado físico? Não. Existe machado espiritual. Existe espada espiritual. E essa espada é a palavra de Deus. Glória a Deus nas alturas. Os quando o eles diz por eles forjarem espadas das suas enxadas, como eu disse, tinham um lado espiritual, que significa que eles precisavam crer na palavra, precisavam se consertar com o Senhor vivo Deus, crendo na sua palavra, obedecendo ao Senhor. A palavra em si mesma é uma arma de guerra, é uma verdadeira espada, uma espada flamejante de 2 gumes, glória, que penetra mais fundo, mais penetrante do que espada alguma, glória, de 2 gumes. Que corta, que destrói, que dissipa. Oh, aleluia. E essa espada está ao dispor de todos aqueles que são do Senhor vivo e eterno Deus. Aleluia. Porque ela é viva e eficaz. Amém? Você se lembra no Jardim do Éden que Deus colocou a mesma espada no caminho que dava acesso à árvore da vida, para que Adão e a sua dama não fossem mais lá tomar e comer do fruto da árvore da vida, e assim pudessem viver, sendo já pecadores, pudessem viver eternamente. Não. Aleluia. Glória a Deus. Para que a bruxa Eva não fosse lá tomar do fruto da árvore da vida, com seu marido comecem e que com as suas bruxarias e que comer e que viver eternamente. Deus disse: corta-se essa ocasião. Colocou 2 querubins e a espada flamejante girava em volta não só da árvore da vida, mas do caminho. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém. Aleluia. E essa espada, ela existe até hoje, glória a Deus. Todos aqueles que creem no Senhor e creem no vivo Deus, essa espada entra em ação, corta as cadeias, as correntes espirituais e faz livre aquele que crê no Senhor. E essa mesma espada também prepara, glória a Deus, aleluia, aquele que creu no Senhor para poder entrar na guerra. E como eu já disse, ganhando consciência, glória a Deus nas alturas, de que existe uma guerra. E assim, glória a Deus, porque todo crente foi chamado para quê? É chamado para entrar na milícia do Senhor, na milícia do vivo Deus, para batalhar, para guerrear, porque nós somos a igreja do Senhor. E também exército, uma nação santa sacerdotal, uma nação também, glória a Deus, guerreira. Aleluia, no espírito, assim como Israel, glória a Deus, simbolizava a nação santa e sacerdotal, que é a igreja de Cristo Jesus. E Israel, é que quando se visse em guerra, tinha que pelejar, tinha que lutar, glória a Deus, aleluia. Gostei até exemplo da Ucrânia, glória a Deus,
contra a Rússia, que ele tem que estar a batalhar, a ganhar. Glória a Deus. Assim também a igreja tem um inimigo que é Satanás. Que Satanás também tem os seus exércitos. Ou tem os homens e também os demônios, os anjos caídos. E assim, glória a Deus, eles procuram atacar de dia e de noite a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor vai ficar só na defensiva? Não. Quando você fica só na defensiva, depois vai sofrer. Porque o inimigo está a atacar. Puca. E você só está se defendendo, está a sofrer. Está a sofrer. Estará sendo subjugado. O que ele deve fazer? Não só defende, mas também ataca. Ele ataca, você também ataca. Ele ataca, você também ataca. Como disse Tiago, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de quê? De vós. E eles eles também são fortes. Ele disse também, vamos lá ver quem vai desistir. Eles estão a persistir, você também vai persistindo. Mas porque maior é aquele que está em vós, maior é aquele que está conosco, maior é aquele que nós servimos. Eles têm que bater em retirada, têm que fugir, têm que sair, mas só não vão sair em paz, não vão bater em retirada em paz. Se cumprirá a palavra que diz: o Senhor entregará todos os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 sairão feridos diante de ti. Amém? Por 7, que significa dispersos. Vieram, mas voltarão em debandade. Vieram por um caminho, mas sairão por 7 caminhos. Dispersos, feridos. Amém? Glória a Deus nas alturas. Então, minha amada irmã, meu amado irmão, saiba disso. E se você entender isso, veja o que ele fala no final do versículo 10. Forjai a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Até aquele camponês que está lá, que é fraco, que nunca manuseou a espada, deve dizer: eu sou forte. Não, mas eu não sei. Ao invés de ficar lá, chorar, lamentar, deve dizer: eu sou forte. E o ferreiro forja uma espada de quê? Da enxada. E lança do quê? Da foice. E o que o fraco diz: eu sou forte. E pegar e também começar a quê? A treinar as habilidades. Quando isso está, já está. Entra na guerra. Aleluia. Os hebreus no deserto, por exemplo, quando e onde que eles aprenderam a arte de guerra? Até a guerra não é a arte como tal, não é? As táticas, vamos assim dizer, da guerra. Onde que eles aprenderam? E quando? Mas lá no deserto, eles tiveram o quê? Viram-se obrigados e tiveram mesmo que pelejar contra os amalequitas. Porque o Amaleque se levantou contra eles e foi lá atacá-los. E eles deviam ficar só aí a olhar, a fugir, e iam perecer todos. Ou quase isso. Não, onde é que estava o Deus que estava com ele? Deus, coisas que ele permite a vida dos crentes, para que os crentes também não sejam monótonos, para que os crentes não sejam letárgicos, ou então não caiam na letargia espiritual, na monotonia espiritual, que até aquilo que deviam fazer só tem que ser Deus. Tipo uma criança que até para ir pegar um copo, ir tirar água para beber, para ir pegar algo, não só para comer, beber, tem que depender sempre que dos pais. Mamãe, papá, não sei o que. O que vai acontecer depois? Vai ser um problema grave. Que depois, para corrigir aquilo, vai ser muito difícil. E aquele que até mesmo já adulto, comportamentos esses são aqueles. Comportamento tipo de criança, ou até mais velho, está acostumado só o quê? Quando está a comer, tudo joga aí, come, joga aí, não faz nada, come, joga aí, está comendo, está jogando no chão, está comendo, parece que eles querem, né? Aqueles filhos que já assistem há muito tempo, mais filhos de desenho animado, estava a comer, ao mesmo tempo também está a excretar, está a comer, está a excretar, está a comer, está a excretar. Excretar. Não, mano, eu não entendi isso. Não, se você não entendeu, também faz bem. Glória a Deus nas alturas. Mas eu sei que há aqueles que entenderam. Glória a Deus. Tá a comer, tá a excretar, tá a comer, tá a excretar. Amém? Glória a Deus nas alturas.
Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. E amanhã, quando mesmo também vier a se casar, vier ter já uma mulher, vai ter muitos problemas. É aquele que está lá, está a comer, joga tudo aí, não sei o quê, sai do banheiro, joga toalha, não sei, né? É na mesa, está sentado, é perto por cima da mesa, não sei por cima da mesa, come, joga aí, não sei o que. Vai dar um trabalhão à mulher. Por quê? Porque em casa também fazia isso. Era um filhinho de papai, mesmo já com barba. Vou já, babá. Tá com fome, quero comer, babá. E põe aí, come. Quando come, tudo joga aí. Camisa, aí chega em casa, tronco nu, tem camisa, é no chão, é no sofá, não sei onde. Porque tem empregada em casa, há empregada em casa que faz tudo. E amanhã, quando tiver já que ter a sua vida com uma mulher, não será fácil. Até se acostumar, nesse caso até ele que a mulher se acostumar e entender aquilo. E ele próprio também corrigir-se. Vai haver muitos choques aí. E glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Então, um crente não deve ser um crente choramingueiro, um filhinho de papai. Não. Deve aprender, glória a Deus, a ser homem, a ser mulher. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Deve aprender, glória a Deus, nas alturas, as táticas de guerra e assim entrar na guerra para pelejar pela sua vida e pela vida dos céus. Porque o que está em causa aqui, glória a Deus, nas alturas, é não só a própria salvação sua, mas também a dos céus. E você vai dormir à sombra da bananeira, vai ficar sentado só a dizer, não, eu sou fraco, eu não aguento. Não, a palavra está dizendo, digo fraco, eu sou forte. Por quê? Porque eu tenho aquele, nós temos aquele que é mais forte do que aquele que está no mundo. Por isso João falou na sua epístola, glória a Deus nas alturas, filhinhos sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está onde? No mundo. Amém? Glória a Deus nas alturas. E se maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, então vamos temer? Vamos ficar a lamuriar constantemente? Tantas lamúrias não trará solução. Não, mas minha situação é difícil, é difícil sim, mas você precisa levantar a espada e começar a guerrear. Você precisa forjar, glória a Deus, aleluia, algo preparar, aleluia, a guerra, usando, pegando na espada, pegando na armadura espiritual de guerra e entrar na guerra, entrar na peleja para pelejar contra o inimigo, entendeu? Assim como Deus já estava com Israel, e como lá no deserto, por exemplo, mas o próprio Deus permitiu que Amaleque descesse contra eles e atacasse eles. E eles tiveram que se levantar. Moisés e Arão tiveram que orientar os homens para que entrassem na peleja. Sob o comando de Josué, glória a Deus, tiveram que ir na guerra, tiveram que lutar. E onde é que estava Deus? Deus estava mesmo lá, mas em silêncio. Está a perceber? E isso também acontece. Você tem o pastor está aqui, está aí para ajudar. Temos a cobertura geral do nosso pai espiritual, glória a Deus, o profeta Elias. Mas isso não significa que você não deve entrar na guerra. Tem que entrar na guerra. Não pode ser um dependente 100%, choramingueiro, que não significa que você não deve pedir ajuda ao pastor, ao apóstolo, os mais crescidos, sim, nos ajudando, glória a Deus nas alturas. É normal, mas o que não deve acontecer é você ficar só de braços cruzados, esperar que tudo seja feito, que tudo seja entregue de bandeja, só assim a 100%, sem você se esforçar. Nem sequer consegue manusear a mínima das armas espirituais. Nesse caso, nem se consegue orar, porque você orando, você estará, glória a Deus, a guerrear, ou jejuando, lendo a palavra e aplicando isso, claro, Senhor Deus viu. Glória a Deus nas alturas.
Você precisa ter essa consciência. E tendo já consciência, estando já consciencializado, então você precisa agora entrar na guerra. Precisa, aleluia, começar a batalhar. E para quem já começou, deve continuar. Já está difícil, deve continuar. Porque a guerra nunca foi fácil. Sempre foi difícil. Agora, como eu disse, existe aqueles momentos de bonança. Porque você está a guerrear, depois vai haver aquela pausazinha. Porque, como eu disse, a guerra é feita de batalhas. Não pense que a guerra todos os dias começa hoje, tucu, passa amanhã, vem, não sei que todos os dias, quer dizer, 1 mês, 2 meses, 3 meses, todos de dia e de noite sempre a se atacar. Não existe isso. Tá bem? Não seria possível, porque os que estão na guerra são seres humanos. Está percebendo? Se até os anjos eles atacam, lutam, mas depois é uma fase que é um pequeno interregno. Aleluia. Aquele que prevalecer, prevalece. E o derrotado sai, esperando ir recuperar as forças para poder voltar novamente a guerra, a batalhar. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor das vivas. É isso que acontece no Espírito. Nós temos inimigos, são muitos. Além dos anjos caídos, existem os espíritos imundos. E também os bruxos. Os bruxos são seres humanos. Você não precisa odiar o bruxo, o feiticeiro, o ser humano, não. Porque a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas contra os poderes das trevas, os espíritos malignos e diabólicos. Esse sim. Porque o bruxo também está a ser manipulado, está a ser usado por esse mesmo espírito maligno e diabólico. Então você deve batalhar contra o espírito maligno que usa o bruxo, feiticeiro, que persegue você, que usa o seu chefe no trabalho, que usa o seu marido para afligir você, que usa a sua esposa para afligir você, para supor a sua fé, que usa o parente, que usa o vizinho, que usa não sei o que. Você deve batalhar contra esse espírito, expulsar, quebrar esse espírito. Quando você conseguir vencer e expulsar e quebrar esse espírito, o que vai acontecer? Aquele bruxo que estava a ser usado, ou que tem sido usado, também perde forças. Entendeu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor das vivas. E não ficar só a lamentar, parado, só chorar, não aguento, não avanço, não sei o que. Não, isso não resultará em nada daquilo que você quer, que é a vitória. Só vai resultar no fracasso, mais fracasso, humilhação e mais humilhação. Dor e mais dor. E claro que não é isso que você quer, não é isso que nós queremos. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então deve se levantar, ser forte, corajoso, e dizer mesmo: eu vou batalhar, vou lutar, vou guerrear. E quando fizer isso, Deus se manifestará em sua vida. Como aconteceu com quem? Com Gideão. Gideão se levantou, foi malhar o trigo no lagar e o anjo lhe apareceu. Pai seja contigo, homem muito valoroso. Ele questionou na sua frustração e indignação, mas o anjo respondeu-lhe que para isso lhe tinha aparecido, glória a Deus. Para lhe ajudar, mostrar-lhe o que ele devia fazer. E assim, glória a Deus, na sua coragem, ele procedeu. E por ele, Deus deu a vitória à nação. Deus livrou a nação da morte, da destruição. Glória a Deus nas alturas. Mas eles tiveram que se esforçar. Assim também nós temos que nos esforçar. Você precisa se esforçar. Quando você se esforçar, o Senhor vai fortalecer o seu coração. E Ele vai livrar você do quê? Do inimigo. Vai livrar você do perigo. Vai livrar você, vai dar vitória. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Creio que até aqui nos entendemos, certo?
Glória a Deus nas alturas. Então faça conforme você ouviu hoje. Faça conforme você ouviu hoje. Fazendo a vontade do Senhor vivo Deus. A vontade do Senhor Deus eterno. A vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. A vontade do Senhor Deus que venceu a morte, que reina pelos séculos e séculos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Creio que até aqui é o suficiente. Glória a Deus.